O meu nome é Walter Leite. Vou fazer uma reflexão sobre a anorexia sexual. Vou usar a linguagem do coração e minha experiência pessoal. Existe uma tendência natural do ente humano buscar viver nos extremos. É muito raro, é um número mais diminuto, pessoas que buscam viver no equilíbrio. Geralmente, aqui eu me refiro, ente humano é homem e mulher, independente de sua orientação sexual, independente de qualquer outro fator, que tem uma tendência de agir e de permanecer buscando os extremos. Ora busca o extremo do excesso, ora busca o extremo da escassez. E Aristóteles, lá no século IV a.C., já salientava que a virtude sempre vai estar no meio, jamais estará no extremo. Logo, a gente trazendo aqui para a NoFap, no nosso caso, a gente trazendo aqui para a compulsão sexual, para a dependência de masturbação, pornografia e sexo, né? O que é que acontece? Normalmente, a pessoa vai cair no excesso. O compulsivo, o dependente de masturbação, dependente de uma forma que a gente pode dizer sexual, ele vai se encontrar no excesso. Ele vai sempre buscar o mais e o mais. Ele quer ter o mais prazer, cada vez mais prazer. Não existe um limite. E este fato pode gerar nele muita dor, muito sofrimento, porque vai, de uma forma ou outra, causar um desequilíbrio e vai causar um sério prejuízo em todos os aspectos da existência desta pessoa, inclusive físico, porque ele vai desperdiçar testosterona, sêmen, e vai chegar a um ponto em que ele vai se sentir fragilizado, emocionalmente, fisicamente, espiritualmente. Então, qual é a tendência natural desta pessoa que está na dependência, que está sofrendo, que não consegue dar um basta, que promete que não vai mais fazer isso e logo cedo já começa a fazer, que promete que agora a vida dele vai ser diferente, vai mudar, não vai mais acontecer e tudo acontece. Tudo se repete durante dias, meses e anos. E todos os sonhos, todas as aspirações vão empurrá-lo. Nada que ele imaginava ele tem condição de tornar realidade. Os ideais são todos consumidos. São todos, evidentemente, dilacerados. É uma situação bastante aflitiva. Causa, evidentemente, muita dor. Então, a pessoa que se encontra nesta situação, ela vai começar a associar ao sexo, e é uma associação indevida isso. Ela vai associar ao sexo, à prática sexual, a dor e o sofrimento. E vai entender que o inferno da vida dele é justamente a atividade sexual. É o sexo que está causando todo o tormento, todo o problema na sua vida. Só que esta pessoa, no desespero, está fazendo uma leitura indevida. Porque, na verdade, não é o sexo, não é a energia sexual, tampouco é a libido dele que está ocasionando e proporcionando essa dor. Então não entendo mais, Walter, o que é que está evidentemente proporcionando essa dor? É algo que está associado ao sexo, mas não é o sexo. E o que é que está associado ao sexo e não é o sexo?
é a forma compulsiva de praticar a sexualidade. É a forma compulsiva. É o homem ou mulher que perdeu a capacidade do autocontrole nesta área. E ele se torna uma presa fácil para a compulsão, que vai gerar, por consequência, uma obsessão mental. E a pessoa vai ficar transtornada e cada vez mais buscando um quadro de repetição, desejando ter prazer, mais prazer, e cada vez o prazer vai se esvaindo. E no lugar do prazer vai ficando uma dor que cada vez vai se avolumando. Então, esta pessoa que tem uma leitura equivocada, que acha que o problema dele, o que está causando mal a ele é o sexo, ele pode cair no extremo da escassez. No extremo da escassez. E como? Ele pode se tornar uma pessoa revoltada contra o sexo. Da mesma forma de um comedor compulsivo, que compreende mal que o seu problema não é o alimento, mas o seu problema é a forma como ele interage com o alimento, e é uma forma doente, uma forma compulsiva. Então, esta pessoa, este homem ou mulher que não entendeu o que está por trás do comportamento inadequado com relação ao alimento, ele começa a associar que o ato de se alimentar é que causa dor. Então, uma forma de se autoproteger, ele vai cair no extremo da escassez, ele vai se tornar anoréxico, vai entrar em anorexia. Da mesma forma, o compulsivo sexual, ele fazendo uma leitura equivocada, ele vai e pode, e com certeza tem muita gente que já passou por isso e irá passar, que vai praticar de forma inconsciente, que ele não está sabendo, uma anorexia. Isso aí quer dizer o quê, Walter? Quer dizer que ele vai combater o sexo, ele vai entender que o sexo não é bem-vindo, não é amigo, é inimigo, e de uma forma ou outra ele vai fazer um processo de anular a vontade sexual. E ele, evidentemente, se afasta de uma prática exagerada e também de uma prática equilibrada. Ele caiu para o outro extremo. Esses dois extremos não representam a doença. Ora, um dependente sexual pode estar na fase da escassez, ora, ele pode ir para a fase da prática exacerbada, do exagero. Eu faço uma metáfora, é como se ele, quando ele está na fase da anorexia, é como se ele estivesse fazendo uma castração psicológica. Aqui, eu não estou querendo fazer nenhuma ligação com o complexo de castração que Freud, analisando os neuróticos nesta área, ele colocou como experiência, que é quando o menino e a menina começam a se interagir e eles compreendem que seu sexo, a sua genitália é diferente, o menino tem algo que a menina não tem. O menino vai se sentir superior, porque se acha completo, e acha que a menina é incompleta, e a menina também vai se achar incompleta. E este processo vai gerar no menino um medo de perder o pênis profundo, e na menina vai gerar um complexo de inferioridade que pode gerar deformações sexuais, se caso esses menino e menina não viverem em uma família estruturada e organizada para que eles consigam superar isso. Então, nós não estamos falando neste complexo de castração. Eu estou falando de que a anorexia vai fazer com que a pessoa tenha medo do sexo. E este fato pode gerar nele uma apatia, uma fuga, uma flatline constante, um medo do falhar, um medo do fracassar.
Então, eis aí o caminho da doença. E entra no OFEP, ou entra qualquer programa de recuperação. E a pessoa primeiro vai ter de olhar e entender que tem um problema, que ele está vivendo está vivendo nos extremos. Ora está no extremo da escassez, ora está no extremo do excesso. Ora, ele está querendo muito, muito sexo e nem todo sexo vai satisfazer, e ora não quer nada de sexo, se pelo contrário tem raiva desse processo. E este quadro é um quadro de obsessão, é um quadro compulsivo, é um quadro como a gente é equivalente ao toque nesse aspecto, e a pessoa é induzida a praticar mais e mais e mais, causando uma dor interminável. Quando a pessoa começa a se recuperar, ele vai primeiro ter uma leitura correta. Ele vai ter de compreender que o problema dele não é o sexo, não é a prática sexual, não é sua sexualidade. Não é a prática sexual que é minha inimiga. O que é então, Walter? Aí ele vai primeiro entender que é a maneira, é a forma como ele começou a praticar, colocar em prática a sua sexualidade. É a forma como ele conduziu e começou a conduzir a sua vida sexual. Ele, em algum momento, ele perdeu o controle. A sua mente saiu da normalidade e passou a funcionar de uma forma compulsiva. E este processo é um processo que ocorre em algumas pessoas em fases diferentes. Alguns muito jovens, outros mais idosos, mas sempre poderá acontecer. Todo mundo vai ser compulsivo? Não, nem todos vão ser compulsivos, mas os compulsivos, eles vão agir sempre da mesma forma. Então, o primeiro ponto é compreender que existe algo por trás da prática sexual que condena a pessoa a viver o caos. Então, não é o sexo, não é a sexualidade, ela não é inimiga. Então, quando ele começa a entender que ele tem uma forma mental, física, espiritual, um supercondicionamento, e que ele busca cada vez mais, quando ele entender isso, que é esta forma, esta dependência que causa toda a dor e sofrimento, ele vai poder, sabendo que tanto este quadro pode ir para o excesso como para a escassez, ele vai, através de uma recuperação, evitar e mudar o que faz mal, como a oração da serenidade diz, mudar aquilo que pode mudar, sabedoria para saber o que pode, separar o que pode mudar do que não pode, e coragem para mudar aquilo que pode. Então, ele não pode mudar a sexualidade dele. Ele é homem, ele tem libido, é mulher, tem libido, cada qual tem sua sexualidade, cada qual tem a sua. Mas ele pode mudar, ele pode trabalhar a forma como ele aplica a sua sexualidade. Ele pode trabalhar a compulsão. Trabalhar a compulsão. É o caminho. E, inicialmente, para sair dos dois extremos, a pessoa tem de compreender e também avaliar quais as práticas que conduzem ao caos. E ele vai entender que é importante isso, ele vai entender que a prática, a compulsão é que deve ser mudada. Então ele vai, no início, evitar toda e qualquer prática compulsiva. Evitar toda e qualquer prática compulsiva. Ele vai trabalhar o caminho, ele vai negar, ele vai sair da compulsão. Não vai cair para o extremo da anorexia. Ele entende que ele vai ter de passar por uma abstinência, mas que a vida sexual dele é importante. Então ele não elegeu inimigos. E ele vai então buscar, primeiro, fazer uma abstinência. Do que está causando mal? A pornografia. E eu posso mudar a pornografia? Posso. Como? Não praticando, não compactuando.
a masturbação, a dependência, o hábito, o vício, a compulsão por masturbação, pode ser mudado? Pode. Tudo isso vai ser um processo que vai levar a uma mudança de hábitos. E a pessoa então vai criar hábitos saudáveis, vai construir uma nova autoestima, vai construir novos valores, vai edificar uma nova rotina de vida e vai construir hábitos fortes e vai trabalhar com aperfeiçoamento humano e vai evidentemente chegar, que é o mais importante, a uma vida de qualidade. E ele não vai cair para o extremo, e ele não tem o sexo como inimigo, ele poderá encontrar uma parceira adequada, já que ele tem agora condição de amar, tem condição de expressar sua sexualidade, e ele não está mais com nenhum processo, nenhuma castração emocional, nenhuma anorexia, e ele pode então, eliminando aquilo que é da doença, que é a compulsão, a masturbação, a compulsão por masturbação e pornografia, e ele tem uma vida sexual com a sua parceira de forma equilibrada e edificar uma vida feliz. É esta a mensagem que eu estou passando para vocês. Se o amigo gostou, compartilhe, se inscreva no canal, dê seu like, acione o sino para receber novos vídeos, dê seu like. Sinto muito, me perdoe, te amo, obrigado. Agradeço a todos pela preferência.